Vamos lá, gente. Hoje é o nosso café especial, porque muito, muito, muito animados e empolgados estamos com o lançamento do Divertidamente 2. A gente já tem Se não é mania de óbvio que assistir. estamos empolgados. Não sei se Pois é, vocês isso não está perceberam a nossa claro, que a alegria. gente está muito empolgado. Hoje é um café temático. E é muito divertido, a gente sempre fala que a gente tem as nossas lentes, e as nossas lentes acabam filtrando a maneira como a gente interpreta e vê as coisas. É claro que um filme que fala sobre comportamento gera mais empolgação ainda para a gente. Mas antes de a gente começar a falar sobre o filme na nossa visão comportamental, neurocientífica, social, vamos fazer o check-in. E o check-in também será temático. Eu já brinquei com vocês, mas a pergunta é: que personagem você é? Ou que novo personagem você seria? Então, você pode escolher uma das emoções que está aqui, ou trazer uma outra emoção para ser um futuro personagem aí para o filme. Eu vim colorido igual, né? Foi meio que uma coincidência ou não, mas eu acho que eu tô em algum momento, inclusive nesse filme, a mesa de comando ela começa a ser dividida pelas emoções, né? Ela ganha nuances de cores. E aí eu acho que meu estado emocional recente tem sido um misto entre a ansiedade e a alegria. E por aí eu me divido. E vocês? Fiquei pensando, tá? Porque eu sabia que ia ser o check-in, eu não consegui decidir. Mas eu acho que eu tô num misto também entre a alegria, porque foi um final de semana muito bom, e um pouco assim, nos últimos meses, olhando para o tédio, cadê o tédio aqui? Como uma coisa de mudança, assim, sabe? Ah, quero mudar algumas coisas. Então, eu acho que ele tá trabalhando aqui para mim também, mas eu tô a cor da inveja. Fofa demais a inveja, gente. O olhinho dela brilha, assim. Brilha. Bom, quem me conhece, eu não tenho como mentir, assim, não dá para dizer que seria outra coisa. Meu estado, normalmente, ele reside ali entre o medo e a ansiedade, né? Porque a minha característica é de ser uma pessoa mais cautelosa. Então, o medo, ele, quando eu assisti o primeiro, né, o filme, eu olhava e falava, gente, sou eu, realmente. Ele tem ali um papel importante na mesa de controle do meu cérebro. Mas a ansiedade, ultimamente, tem sido também um sentimento, né, uma emoção bastante presente ali na minha vida. Então, acho que hoje o meu check-in é esse. Bom, eu. Nossa, essa pergunta é muito difícil, né? Porque até acho que uma das coisas mais fortes que ficam no filme para mim é a importância da integração das emoções. Mas pensando nisso, assim, por personalidade, onde eu fico mais, talvez mais, né? Eu acho que seria a ansiedade, com certeza, porque, aliás, quando ela se apresenta no filme 2 eu acho mó barato, assim, porque ela prevê cenários e tal. Eu falo, cara, nossa, como a ansiedade é incrível, eu adorei ela. Normalmente a gente tem um olhar ruim, né? E eu acho que seria a ansiedade. Mas um outro que eu não tenho nos filmes, mas eu não sei nem se é uma emoção, mas seria alguma coisa tipo a temperança. Eu acho que imaginando a temperança no filme seria uma emoção que lembra que é importante tentar ver as coisas de equilibrado, olhar para todos os lados, né? Assim, uma coisa que ajuda a fazer autorregulação, né? Eu acho que isso aí é o Isso quer córtex dizer, pré-frontal. isso é o É. autocontrole, né? Não é uma emoção. Mas o que seria a minha sugestão do próximo filme. Vamos trazer o córtex pré-frontal, mas a gente deixa para falar isso então mais no final. E a Por maneira que ele vai se terapia. formando ao longo da vida, né? Então, tipo, a Riley adulta Exato. poderia, tipo, ter uma nova sala, né? Exatamente. Uma nova sala com mais racionalidade, né? Mais cognição, menos impulsividade. Mas até falando nisso, a coisa da sala, né? A Thaís falou, né, de o que é que controla, né? É engraçado quando você vê o cérebro das outras pessoas, principalmente os adultos, né? Quando mostra lá o cérebro da mãe e do pai da Riley, você vê que são outras emoções que estão no controle, né? Na Riley você tem a alegria de estando ali, aquela coisa toda, né? E faz parte da infância, né, também esse lugar. E depois, né, você vê ali nos pais, por exemplo, no pai é a raiva que tá ali no controle, né? E na mãe a gente tem a tristeza ali no controle. E também durante o filme, depois lá no final, né, nas cenas pós-crédito, não sei se vocês ficaram para ver as cenas pós-créditos, mas aparece a ansiedade dos pais, né? E é engraçado a forma como ela aparece que é diferente, que aí a ansiedade chega e a mãe, nossa, quanto tempo eu não te vejo, porque ela estava escondida atrás de uma cortina, né? Totalmente diferente
de quando a gente fala ali da Riley, né? Eu acho isso muito, muito legal, que é depois dessa formação toda, né? O pré-frontal, entre outros pontos. Isso é É, muito maneiro, né? agora Porque pode falar, Igor. não, eu achei muito maneiro isso, que no filme tem alguns pequenos momentos que você entra na mente dos outros personagens, né? Que não Uhum, são a Riley. Isso também acontece no primeiro, se eu não me engano, né? sim. Nos dois filmes. E a dos pais dela, por exemplo, a sala já é organizada, tá todo mundo sentado, as pessoas assim estão trabalhando de uma forma um pouco mais organizada, civilizada. Tipo, você vê, isso me chama muita atenção também, que quem tem um pouco mais de voz de comando na sala de controle da mãe é a tristeza, que, né, faz derivar várias reflexões disso. Sim, E de gênero, né? Porque não é uma coincidência essas escolhas, né? de Que é a gênero Mas raiva e é, para o personalidade também, homem né? Porque é, dentro de um campo de neurodiversidade, você vai ter homens também que vão ser mais sim. orientados por tristeza, mulheres por raiva, né? Mas você tende a ter uns desfechos, né? Você tende a ter uns padrões de desfecho emocional que tem relação com cultura, né? Com a maneira como a contexto gente ensina social, as né? Contexto pessoas a social. lidarem com as suas emoções. Então, comumente, homens ficam com um desfecho de expressão emocional que é a raiva. Não que a raiva seja a primeira emoção, a origem da emoção, mas é a expressão da emoção. Então, a origem é frustração, é medo, né? É tristeza, mas o desfecho é a raiva. Por isso que todos eles ficam com esse arquétipo da raiva, né? E para a É. mulher também as questões, enfim, ligadas à tristeza, até por isso, né? Tem menos mulher sendo incentivada a expressar raiva, é feio expressar raiva sendo mulher, né? Então, as emoções fluem como um desfecho de tristeza, comumente também, né? Mas sim, você sempre vai ter as variações individuais, mas isso é muito curioso, porque tem a ver com como a gente aprende a lidar com as emoções, né? E a gente fala muito de inteligência emocional, do letramento emocional, da importância de a gente aprender a reconhecer as emoções, nominar essas emoções e reconhecer como elas se expressam. E isso é muito importante para não virar tudo raiva, né? Tudo tristeza, tudo empolgação, excitação, tudo ansiedade, não ter essa. Não sei se é possível, né? Mas pelo menos diminuir isso e a gente poder fluir nessas emoções com as suas características principais, né? Isso me chama muita atenção também, essa coisa de ficar todo mundo igual depois. Você falou da expressão, eu acho bem interessante que no primeiro filme tem todo um trecho, né, que ele reforça a importância da emoção negativa, que é a tristeza. Isso também é um paradigma muito grande, né? As pessoas elas tendem a achar que as emoções negativas, especialmente a tristeza, ela é uma emoção que a gente deveria evitar ao máximo. E é claro que, Uhum. assim, se a gente pensar da forma como o cérebro funciona, a gente tende a evitar os estímulos negativos, né? Isso é uma estratégia de Uhum. autopreservação. O que é negativo vai me trazer consequências ruins, eu quero evitar isso ao máximo. Mas do ponto de vista da inteligência emocional, é super importante você vivenciar todos os tipos de emoção, né? Saber lidar, saber reconhecer, entender que eles têm a sua importância, inclusive de autopreservação. E lá no primeiro filme ele mostra isso também com relação a comportamentos que ajudam a Riley a desenvolver a sua inteligência emocional. Então, buscar o suporte social, né? Reconhecer que naquele momento ela precisa de um abraço, ela precisa de um amparo daquelas pessoas que ela gosta. E sem a tristeza isso não é possível, né? Se a vida é feita de alegria, se a vida é feita pela vida do Instagram, ninguém nunca tem esse Isso. suporte, porque a sua vida está sempre perfeita, você não precisa de amparo, você não precisa dividir os seus problemas com ninguém. E isso é uma coisa que tem permeado muito a nossa sociedade ultimamente, né? Essa questão do isolamento, das pessoas se Uhum. sentirem cada vez mais sozinhas e precisando sempre demonstrar uma felicidade que nunca tem espaço para compartilhar também aquilo que é difícil e que nos faz humanos, né? Então, enfim, dá para a gente derivar aqui Perfeito. para várias outras discussões importantes. É. E eu gosto sempre de falar, né? Quando eu estou dando aula, eu costumo falar que esse filme, né, o 1 e agora o 2, ele é uma aula. Assim, ele é uma É. aula e ele deveria ser debatido é, extensivamente, porque realmente é um aprendizado muito grande que ele traz ali, muitas reflexões, né? Se no um foi a tristeza, no 2 é a ansiedade que vem, né? Só que eu acho que é curioso, porque no um a tristeza ela tem esse lugar um pouco que é colocado à margem, você não fica aqui lendo os manuais, fica aqui nesse cantinho, não sai desse círculo, né? A alegria faz um círculo, bota ela no círculo, assim, ó, fica aqui, fica ali meio que, né, suprimindo essa alegria, essa tristeza, a alegria faz isso com a tristeza.
E no 2 é um pouco o contrário que acontece, porque a ansiedade ela vem, até no aquecimento o Igor comentou, né? Poxa, super legal, parece ótimo. Ela vem nesse lugar de uma emoção que te permite antecipar fenômenos, né? Então, a ansiedade é muito conectada com a antecipação do medo. Tanto que quando ela chega na mesa de controle, o medo fala O assim: medo gostei fica dela. encantado, Não é? Muito bom, Veja você. Por isso que eu gostei sou culpa dos dela. dois. Por quê? Porque justamente ela ajuda a antecipar os riscos e, com isso, tomar atitudes. Então, está esse lugar do planejamento, da organização. Então, ela chega num lugar eficiente, digamos assim, algo que é bom, que agrega. A alegria não gosta, né? Mas o medo gosta, por exemplo. Mas, com o tempo, ela vai gerando um padrão que aí não é saudável, que também a gente fala muito, né? Então, assim, as emoções têm um papel, têm um lugar, têm uma função. Só que, em excesso, isso gera um desequilíbrio, né? E aí, esse excesso, né, no filme 2 tem um momento que trava a mesa de controle, né? A ansiedade, ela mexe tanto, mexe tanto, mexe tanto, que ela trava. E a gente vê isso nas pessoas, né? A gente, quando vai trabalhar com as pessoas, a gente encontra processos onde a pessoa está travada num processo emocional, ela está travada numa questão de tristeza, ela está travada numa questão de raiva, ela está travada na ansiedade, hoje muito comum, a ansiedade é uma questão muito comum, que aí sai do que seria natural, né, adaptativo, uma emoção, uma expressão emocional que a gente vai ter por uma questão patológica, inclusive, para uma doença, uma condição de saúde que precisa ser tratada, e aí todo o desgaste, toda a dificuldade e a rigidez que a pessoa ganha. Isso eu achei muito maneiro, porque ela trava o painel, né? E aí é exatamente isso, a pessoa perde flexibilidade, perde a capacidade de a e gente, nenhuma não, outra peraí, emoção conseguia entrar, né? Porque ela e cria como nenhuma se fosse um emoção consegue vórtex entrar. no controle ali, e aí nenhuma emoção consegue chegar perto, né? A alegria, em um momento, ela vai e consegue, né? Mas isso também é legal, né? Porque isso, Muito, nada mais muito bem E acontece. no, representado. Cara, e acho no muito primeiro maneiro filme, também isso a. também acontece, né? No primeiro filme também tem um momento em que o painel trava, e eu acho que é legal a gente trazer essa reflexão do, da exacerbação da emoção, né? Quando ela fica intensa demais, é como Isso, se nada mais conseguisse controlar. Essa isso. perda do controle é muito bem representada. Acho que no primeiro, se eu não me engano, foi com a raiva. É quando ela fica com muita, Hum, muita raiva e aí ela fica, tipo, descontrolada e o comportamento dela vai sendo totalmente alterado por conta dessa raiva e a alegria tenta consertar, tenta mexer, eles chamam todo mundo e aí o medo fica desesperado porque E o ninguém legal consegue mexer desse no painel. legal desse Né? da ansiedade é porque a gente consegue ver aquilo que a gente fala também nos treinamentos. Né? Como é que você percebe que você está vivendo essa emoção, né, a ansiedade? Ou, inclusive, durante aí, existe uma discussão que ela estava passando, né? Acontece ali um desafio, né, no momento que ela está ali com o time, e ela começa a viver algo que parece uma síndrome a do crise. pânico, né? Uma É, crise ali da síndrome do pânico. Então, ela começa a ter o batimento cardíaco muito acelerado, e o isso. filme mostra, assim, batimento cardíaco acelerado e ela não conseguindo se controlar e Respiração batendo a encurtada. respiração, batendo o pé, né? Ela Uhum. batendo assim o taco também, né? Não sei o que, porque ela estava no jogo de hóquei. E eu achei muito interessante isso, assim, de mostrar que existe também, É, né? A ansiedade, que é algo que parece que vive uma coisa que não é, né? Uma emoção que externaliza, né? De forma tão clara. No momento em que ela faz isso, que ela trava o painel, ela externaliza de forma muito é, exacerbada e muito clara, né? E aí a Riley, ela tem um momento em que ela começa a perceber onde ela tá, né? E eu achei isso muito legal também, que é como a técnica que você faz para você sair dessa crise, né? Então, assim, ela escuta o barulho das pessoas falando, ela pega no banco que ela tava, né? E ela começa a respirar fundo. Então, antes dela voltar, ela faz o exercício de respiração, né? E outro dia eu recebi o feedback de uma mentoria que ela falou: os exercícios de respiração estão me ajudando muito ainda, que era uma pessoa que estava numa questão ali emocional forte. Então você vê como é que funciona, né? Também. Então eu muito achei muito lindo. legal essa mostrar, né? Para a gente É. reconhecer, estou passando por uma crise de ansiedade. O que que eu faço a partir disso, né? Igor, queria falar alguma coisa. Sim, que eu acho muito sensível, assim como o filme mostra uma coisa também que eu acho que tem muitos paralelos com as reflexões que a gente vai fazendo conforme vai ficando adulto, né? A alegria, que no filme um é meio que praticamente a gestora ali, né? A líder A da líder. coisa. Não é nem gestora, é líder, né? Tipo, porque É. as pessoas esperam dela que ela tome um pouco à frente, né? No segundo, ela começa tomando a frente e aí surge a ansiedade, né? No despertar da É. puberdade, vem novas emoções, a ansiedade é Uhum. uma delas.
e aí a ansiedade começa a dar os pitacos, porque a ansiedade tem essa capacidade de olhar para o futuro que a própria alegria não tem tanto. E aí é muito legal, porque assim, a ansiedade ela se apresenta como uma fã da, da Da alegria. alegria. É. Ela fala, nossa, eu admiro muito seu trabalho, que prazer estar aqui, tipo, me passa alguma tarefa. E aí ela começa a fazer algumas coisinhas, né? E aí quando vê, ela toma o espaço da alegria porque ela é capaz de produzir táticas que a alegria não era. A alegria fica parecendo em alguns momentos até um pouco rudimentar, né? Quando comparada às novas táticas que a ansiedade traz. Só que o que ninguém sabe até aquele momento é que a ansiedade, né, se no excesso, ela também fica problemática, mas até então não tinha acontecido. E aí, assim, o que eu acho maneiro é isso, assim, que esse filme ele não é maniqueísta, como costuma, inclusive, ser a maior parte dos filmes da Disney. Ele é um filme que não tem vilões e mocinhos, né? Não é porque a alegria é boa e a ansiedade é ruim. Na verdade, todas elas são importantes e tem momentos que a própria alegria percebe, cara, eu não dou conta. Eu acho que eu não posso ser melhor do que a ansiedade em alguns momentos, né? E aí é claro que quando a ansiedade exagera, fica muito claro que, né, a alegria continua tendo seu papel e por aí vai. E a gente, né, quanto mais imaturo, quanto mais novo, normalmente, a gente tem essa tendência dos exageros, né? Ah, não, então agora é carpe diem, só alegria. Aí você Uhum. fala, não, agora eu aprendi com a vida, agora eu tô puto, agora eu vou ter Sim. uma postura, né, mais rígida, sei lá, fica na raiva. Você tem as suas fases de medo excessivo, fica o extremo conservador, não arrisca em nada. E, na verdade, quanto mais você vai amadurecendo, você vai percebendo que a vida é... Tem uma frase que eu adoro de um filósofo chamado Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne ele escreveu várias frases na sala lá numa torre onde ele ficava pensando as filosofias dele. E uma delas é: Deus não deixa ninguém se orgulhar além dele mesmo. Essa frase é muito profunda porque ela dá a ideia de que a vida é complexa demais para qualquer plano ou teoria que você possa criar sobre ela. E isso é uma coisa que o filme deixa muito forte para mim. Não tem caminho certo, não tem emoção certa, não tem mapinha da mina para você chegar lá. O que tem é você respondendo a uma realidade que é complexa da forma que você melhor consegue gerenciar a integração das suas emoções, né? E aí eu acho que isso é maturidade. Eu acho que o filme é sobre o desenvolvimento da maturidade da Hailey, né? E é bem Eu bonito que no achei final, muito no final sensível. as emoções se abraçam, né? É exatamente, estava no final, na verdade, o final. A Para controlar resolução, o processo de surto, isso, é elas quando o se time abraçam. precisa se integrar. Em paralelo aí também com as empresas, né? Tipo, quanto mais tenso e problemático e caótico é o contexto, É isso. mais você vai precisar, na verdade, de integração do time, numa compreensão, inclusive, de diversidade. Exato. Porque, assim, imagina se todas as emoções fossem as mesmas. A pessoa iria ser um robô disfuncional, né? Ia ser um robô, além de Uhum. um robô ineficiente. Isso. E o que a gente tem hoje de discussão, uma das principais discussões corporativas que a gente faz hoje é diversidade, né? Tanto de Uhum. formação, quanto de origem cultural, quanto de classe social, quanto de habilidades específicas. E na integração de todas elas, você consegue um resultado que, na verdade, não é o resultado que está na mente de um ou de outro, né? É um É. resultado que é a soma que consegue atingir. Eu acho que uma das cenas que mais, assim, pensando em processo, né? A gente fica reconhecendo muitos processos mentais, né, cerebrais nessa representação do filme. E um que para mim foi surpreendente, acho que porque até não tinha tido nenhum spoiler antes, é o momento em que eles entram lá, né, naqueles universos da mente da Riley, e tem a parte que gera a imaginação, né? E aí quando entra, né, quando aí, as Muito legal. emoções básicas que saem da sala de controle em algum momento entram nesse lugar para tentar voltar e controlar e resolver toda a confusão, tava a ansiedade numa tela gigante, fazendo todos os operários, né, que são as outras células do sistema lá, redondinhas, bonitinhas, produzirem todas as piores coisas que poderiam acontecer. Então, bem característico da ansiedade, né? A gente começa a projetar, 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 catastrofizar
E uma loucura. E aí a alegria fala assim: não, cara, não, mas pode ser que dê certo. Para com isso, desenha alguma coisa boa aí. Tem uma hora que um desenho. Ah, tá bom, ela com gatinho, é meio aleatório, mas serve, né? Então, assim, porque eles começam a pensar, ela vai quebrar, sei lá, o braço, não sei se é isso, mas eles pensam assim, vai quebrar, vai jogar e vai perder, vai ser humilhada, ninguém vai olhar, Vai vão ser rir dela, rejeitada. vai ser rejeitada. Então começa, e isso é uma coisa que a gente também encontra muito, assim, né? As pessoas, quando elas estão muito mobilizadas pelas emoções, né? Essas emoções ganham controle, que é exatamente o que o Felipe fala o tempo todo, acaba que você se deixa levar por processos que não tem nem dado de realidade, é só a sua imaginação sendo usada para criar cenários que você não tem evidenciação. E um trabalho que a gente faz muito na criação de acordos, nos processos de fluxo de trabalho, nas mentorias, é falar assim, não, mas quais são as informações que você tem? Cadê as evidências? Colhe um feedback, fala sobre isso, cadê o seu indicador? Não deixa a sua cabeça te levar para um processo que não existe, ele só existe para você, né? Então, alguém falou de um jeito. Ah, então essa pessoa está cismando comigo. Não, calma, né? A gente não sabe se isso é verdade. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, na consultoria, é segurar a onda dessa ansiedade que assumiu a imaginação, porque a imaginação gera resposta emocional, né? Então, ela sustenta esse padrão, cria toda uma série de consequências. Então, assim, para mim foi tipo assim, cara, que maneiro que isso está Essa representado parte foi aqui. muito legal também. Foi muito lindo, assim, é exatamente isso. Uma parte E é importante do que legal. acontece é a emoção sem controle, né? E é legal no Fala, final Jojo. que elas entendem o que fazer com a ansiedade, né? Quando a ansiedade começa a Hum, voltar, assim, né? Aí já resolve todo o problema e tal. Aí eles dizem assim, calma, ansiedade, senta aqui, relaxa um pouquinho. Tem uma poltrona que eu tenho uma vibra, um poltrona que treme. chazinho. Aí Relaxa. fala assim, e aí tem uma frase Relaxa. muito boa que também é o que a gente usa muito, né? A Assim, gente o que usa. que você pode controlar, O que né? que podemos Porque ela controlar começa de agora? novo a trazer a imaginação, a ansiedade vem. E se acontecer não sei o que, e se acontecer não sei o que lá, ela fala assim, o que que você pode controlar? Ela, É isso. ah, a gente tem teste de espanhol amanhã e a gente não Temos testes de estudou. espanhol. Isso, aí assim, Isso, isso. vamos, Preocupa com isso foca aí, nisso. entendeu? Isso é o que você pode, Cara, é muito bom. se preocupar. Então, isso também é muito legal, porque é esse lugar de assim, o que que eu posso de fato fazer, né? Para a gente não deixar, porque a ansiedade ela tem o seu papel desse preparo, da gente conseguir também imaginar o futuro, né, de alguma forma, Uhum, mas sim. é o que que eu posso controlar. A gente vai ficar preocupado com coisas que a gente não consegue controlar, né? Que hoje em dia é cada vez mais comum pelo mundo que a gente está vivendo, né? Então é um treinamento da gente fazer isso com a nossa própria ansiedade, né? Senta aí na poltrona, toma seu chazinho, fica aí Relaxa. relaxando, relaxa. Depois você volta para mim com o que você pode controlar. Fica Isso tranquilo. é muito poderoso, cara. É Eu muito, lembro muito que isso. até esse um dos últimos, não vou falar aqui qual é o cliente, né, mas um dos últimos trabalhos que a gente fez, Só falando de ansiedade, não é, vamos falar cliente nenhum. Exato. é isso que a Jo trouxe, né, agora, essa reflexão sobre a importância de entender o que você controla e o que não controla, como uma chave para você regular a ansiedade, né? Hum, Isso é literalmente assim, isso está no roteiro do workshop quando a gente vai aplicar, como por exemplo, exato. esse último cliente, que está numa situação onde as externalidades realmente são muito complicadas, né? Aliás, algo típico da vida adulta. Às vezes a situação é horrível. Você vai É fazer o quê? ruim. É assim, É. né, você não vai. Não vai dourar a Não pílula, né? Como existe a a gente diz. opção tipo, vou desligar, que nem a Riley faz, a Alegria faz, né? Vou jogar essa memória pro fundamente. Isso. Não, não adianta. Você tem que enfrentar. E nessas horas, né, claro, tem todo um trabalho complexo para chegar nesse ponto, mas um ponto ápice desse tipo de trabalho, de workshop, é quando a gente tem essa reflexão dentro do que a gente quer alcançar, que é possível nesse cenário. Existem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Quais são as coisas que a gente não controla? Aí você normalmente faz uma lista de externalidades, né? Por exemplo, movimentos sociais, assim, né? A Mudanças política, a organizacionais, economia, né? a pandemia, né? Coisas assim que são muito Sim, maiores do que a tua força de controle, né? Pô, agora Rio Grande do Sul sim. teve aquelas chuvas, né? Então, são coisas que você não controla. São exemplos extremos, mas tem outros que não são tão extremos e às vezes a gente age como se fossem coisas que estão na nossa esfera de atuação rotineira, né? E não estão. Muito comum trabalhando com gerências ou com equipes muito sêniores, por exemplo, decisões de alta liderança
É, quando você está numa multinacional, às vezes essas decisões são tomadas por pessoas que nem no teu país estão, assim, você não tem a menor agência sobre elas. Enfim, às vezes movimentos de mercado, né, a falta de um insumo, o deslocamento de um fornecedor e que troca todas as condições que você tinha para operar aquilo que você estava fazendo. São externalidades que você não controla e, assim, às vezes só de você localizar isso, as pessoas fazem assim, é. Aí, tipo, pronto, você já, Já já entendeu, tira né? um peso gigante que você estava jogando energia que você não precisa jogar energia nisso, né? Porque tem as que você controla e essa sim. E aí a gente entra em autorregulação emocional, que eu acho que é uma coisa que a gente também super bate. E você estava falando, Ana, só um último comentário, dessa parte que a ansiedade toma ali o controle e Uhum. dá um surto, né? E também isso acontece no primeiro filme. Cara, isso faz lembrar muito do sequestro emocional que o Goleman fala, né, no livro de Uhum. inteligência Uhum. emocional. Às vezes, uma emoção ela influencia tanto e ela parece fazer tanto sentido que ela Uhum. assume o controle num nível exagerado, né? Então, assim, tudo que você vai pensar e se comportar, de alguma forma, vai estar assim profundamente influenciado por aquela emoção específica, né? Então, por exemplo, no caso de ansiedade, que é o que acontece no filme, você começa a produzir pensamentos sobre o futuro excessivos que vão Uhum. te deixar disfuncional, né? E é um fenômeno fisiológico que a gente tem que saber que existe e sabendo que existe a gente pode ter táticas para não ser sequestrado com tanta frequência e intensidade, né? E tem uma coisa Essa que é a eu grande acho que é questão da inteligência muito. emocional, né? É isso que é inteligência emocional, né? Não se deixar levar pelas emoções, né? Usar a racionalidade para dar contorno a esses processos e ser mais eficiente. Fala, Juju. Tem uma coisa que só porque vem dessa. Como é que a gente sai desse lugar, né? E aí tem uma coisa que é muito sutil no filme, mas a vergonha, gente, para mim ela tem um papel que é essencial, porque é ela que ajuda as emoções, porque as emoções básicas estão tentando resolver o problema, né? Então é Isso. ela que ajuda ali a tristeza, que consegue voltar para o centro de comando, né, antes das outras, e ela que ajuda a tristeza a sair ali né, coloca ela ali, né, sentadinha, né, presa no lugar. E a vergonha tem um papel social importante, né? No momento em que a Uhum. Riley ela Uhum. sente que ela está fazendo algo que ela não deveria, por mais que tá ali tudo bagunçado, esse sentimento da vergonha dela tá fazendo errado, né? Alguma coisa, ele é um mobilizador ali para que ela comece a mudar, né? Para as outras emoções tentarem voltar ali para o comando de controle, né? Então eu achei muito interessante porque é muito sutil, até porque a vergonha ele fica sempre escondido, ele não fala, tá? Não tem nada. Não Ele fica fala. ali se escondendo de tudo, entendeu? Ele fecha o É a capuz, fecha não sei o que, se personificação da esconde. vergonha, né? É. É muito Só bom. que aí tem esse papel importante, assim, né? Mobilizador, assim, cara, eu não deveria estar fazendo isso. Se eu não deveria estar fazendo isso, eu preciso Tá errado. trazer outras emoções aqui para me ajudar a controlar esse comportamento que eu tô tendo. E aí eu acho que é muito sutil o papel dela, mas eu fiquei assim, olha, saí, fui ver com uma amiga, eu falei assim, coitada, né? Eu assim, você viu a vergonha, você viu não sei o quê, A e eu começo, importância da vergonha. caraca, cara. Uma coisa que fica bem forte nesse segundo é essa questão da ansiedade social, né? Da importância da validação dos outros. Isso. E isso é muito forte na adolescência. Talvez na adolescência isso seja o começo, né? Se a gente pensar numa linha do tempo, na infância você não se importa com isso. Uhum. E aí chega um momento em que você vai ganhando maturidade. Eu lembro que no primeiro filme tem toda aquela parte das ilhas da personalidade, né? Que estão em construção e elas se desconstroem. Qualquer evento ali, uma briga, uma experiência emocional negativa ou positiva, fortalece ou enfraquece aquela ilha de personalidade, né, que está sendo formada. E aí, na adolescência, a gente sabe que isso ainda está em formação, e a parte do julgamento social, ela fica muito forte. A gente quer muito ser aceito, a gente está se descobrindo, a gente precisa dessa validação dos outros para a gente. É quase um reforço para a gente entender quem a gente é, né? E isso passa por aqueles que estão com a gente o tempo todo, mas principalmente dos amigos, aquelas pessoas que você quer conquistar, que você quer conhecer, que você quer Uhum. pertencer, porque você está saindo do seu casulo, né? Você está saindo ali daquela região de conforto que é a tua família.
E na vida adulta, né, a gente vê muito isso também nas empresas, isso ainda é uma questão, né? A gente Uhum, se sente muito mal, a gente se sente envergonhado quando a gente não é aceito, quando a gente faz alguma coisa e não recebe reconhecimento. uhum. Aquilo gera uma experiência emocional muito intensa. E eu acho bem legal eles retratarem isso também, né? Porque é um componente emocional muito forte, de todos nós. Seja na adolescência, isso é mais forte, vamos dizer, mais imaturo, mas na vida Uhum. adulta isso permanece, a gente ainda se sente assim, e é por isso que as redes sociais têm tanto valor, tanto impacto, né? Não seria diferente, seria totalmente diferente se isso não fosse importante. Mas é muito importante, é um pilar muito importante do nosso comportamento. Eu achei bem interessante essa parte também. É lindo, né? E é isso, é muito bem feito. E você falou, né? A gente começa a formar esse senso de eu, né? Ele se forma ao longo de todo o desenvolvimento na infância, mas ele vai agregando, né? E isso também aparece no filme 2, né? Agora total spoiler, a gente bota o aviso, né? Café com spoiler. Tem spoiler. Olha, Tem spoiler, um pouquinho, mas vale a pena ver o filme assim mesmo. Mas o que aparece diferente, né? No um é como você falou, tem um lance entre as experiências, as emoções, e as emoções escolhendo um pouco as principais experiências para o que forma as ilhas de personalidade, né? E isso vai mudando conforme você vai vendo as experiências. Mas a infância tem um papel importante. No 2 ele vai trazer o senso de eu, né? O senso de self, o senso de si, acho que eles traduziram como senso de si. E que é É muito convicções, né, interessante, que ele fala. como é que é? Eles só falam em convicções, né? Assim, isso aqui são as convicções. As convicções. É. Que é Eles não isso, que explicam tanto que é o formam. senso de eu, né? Mas eu olhei e falei, É, fazer as convicções. Não, agora, a alegria, a primeira alegria no início, né? Ela escolhe também, ela está sempre dando um pequeno enviesado nessa formação, né? Ela escolhe as experiências e aí pega as convicções que são aí e coloca num lago, enfim, numa água, e aí formam umas ramificações, assim, parece uma corda de violão. Quando ela toca na corda de violão, sai uma expressão, tipo assim, eu sou uma boa amiga, né? Meus pais têm orgulho de mim. E, na verdade, é todo o conjunto que a gente coloca como crenças e valores, né? A gente fala, olha, ao longo da sua trajetória, você desenvolve um conjunto de crenças de valores que meio que determinam, que coordenam um pouco como você vai lidar com esses processos, com as situações e como é que as suas emoções reagem. E aí é muito bacana, porque aí isso dá uma formação lá do que seria como você se vê, e aí também tem todo um rolê com o que acontece com essas convicções e com mais emoções, com mais diversidade de emoção, quando a ansiedade assume a mesa de controle e aí ela começa a conduzir o que coloca como convicção, essa resposta final, que é como ela se percebe, ela sai de um lugar que era mais positivo, que a alegria colocava ali, muita informação, e ela vai para um lugar de insegurança. Eu achei isso também muito bem feito, né? Então, quando a gente começa a ser gerido por um processo de ansiedade, ainda que comece com uma ideia de que você está se planejando melhor, se preparando melhor, o desfecho é de insegurança, né? Volta a ter, assim, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu sou boa o suficiente, porque, na verdade, o processo é da insegurança, né? A ansiedade, ela está muito próxima de uma resposta de insegurança e uma tentativa de controle, e isso a gente vê o tempo todo nas empresas, né? Na verdade, o tempo todo na vida, assim, a gente está num lugar onde a gente tenta a perfeição e isso traz isolamento, isso não deixa vergonha, né? A gente fala de vulnerabilidade, tá aí a Brené Brown falando de vulnerabilidade e ninguém consegue lidar com essa vergonha bem, porque está muito tentando viver uma vida perfeita, o isolamento aumentando e uma ansiedade enorme conduzindo quem a gente é e gerando pessoas cada vez mais inseguras, tentando controlar coisas que não são controláveis, como o Igor falou. Então, achei ele tão representativo, tá? É uma adolescente, as emoções sociais aparecem, o que faz todo sentido, como a Thaís colocou, mas sei lá, é a vida, né? É o é, 2024 total. representado em um desenho, né? Eu só vejo isso, é. gente, todo mundo está Sim. reagindo E aí assim, é com isso, legal com 30, que 40, né? eu ia Fala, falar Ju. isso, assim, é legal que a resolução, né, essas coisas que a alegria e depois a ansiedade, elas vão jogando pro fundo da mente, que é assim, você não precisa pensar nisso agora, deixa isso para Esquece lá, isso. né? Para resolver, ela acaba explodindo ali o lugar e vai tudo ali chegar nesse laguinho, que é o que forma essa convicção. E aí sim vai formar esse senso de eu, onde é montado por tudo que essa pessoa já viveu, assim, tanto os erros quanto os acertos, né? Todos os tipos de emoção, e essa convicção ela vai se transformando em alguns momentos, né? Ele vai mudando assim o formato e o Isso. que ela está cantando ali, né? De acordo com os momentos, porque também é isso, a gente não é uníssono, né? Não tem uma coisa só, a gente tem várias camadas. E aí eu fiquei pensando muito aí, todos vocês,
né, mães e pais vão pensar mais isso, mas eu fiquei pensando nessa importância da primeira infância também, que eu acho que é o pano de fundo do Divertidamente, né? Então, assim, quando a gente pensa como nós somos hoje, né? As gerações que estão hoje no mercado de trabalho, as gerações que estão hoje entrando no mercado de trabalho. Como é que foi essa formação emocional, né? Onde a gente tinha muito essa visão maniqueísta das emoções também, né? E a gente ganhava também esse contorno, ou eu tô certo ou eu tô errado, né? E esse lugar, né, da vulnerabilidade nem faz parte, porque eu não posso admitir coisas ali que estão acontecendo que fogem, né, desse certo. E a gente vem com uma outra formação agora nos últimos anos, né, de você olhar para esse papel das emoções nessa primeira infância diferente, até para essas crianças terem habilidades diferentes quando chegar ali, né, na vida adulta. Então, eu acho isso muito interessante também. Para mim é muito legal ver essa continuidade da Riley, né? Assim, a gente vê ela criança, né, mais criança, agora a gente vê ela começando a adolescência, né? E para onde isso vai levar, né? Então, assim, quais são. Eu tô esperando o trem, gente. Eu tô assim, Eu tô Isso que eu ia esperando falar, três. entendeu? esperamos que tenha continuidade eterna. Precisamos da vida inteira da A Riley, por gente, favor. isso, vamos zerar a vida da Riley. E aí eu Exato. quero o pré-frontal, como eu falei, eu quero. Porque o pré-frontal amadurece até os 21 anos, então eu espero que o próximo ela esteja aí com 20 e poucos anos, com essa maturidade Exato. emocional toda funcionando. Exatamente. E Chegando, né? aí, A maturidade entrando ali em cena para a gente ver essa outra parte que também é bem legal. e aí eu já vou aqui, gente, caminhando para o nosso encerramento, que eu sei que Pergunta a para gente poderia ficar conclusão. aqui horas e horas e horas falando disso, mas eu queria trazer uma Poderia. última coisa, só que é a nostalgia. Gente, a nostalgia é Ah, muito bom. Aparece a nostalgia que é uma velhinha. E aí uma ela velhinha. entra assim e fala: Vocês lembram quando a gente estava no jardim de infância? E as outras emoções assim, calma, você precisa de mais 10 anos para Calma, voltar. Espera você, aí, não está na você hora só Tá ainda. na vem daqui a não hora. sei quantos anos depois que uma amiga sua casar. É tipo assim, vai. Eu Exato. achei muito bom. Eu achei muito bom, eu tô curiosa para ver a nostalgia aparecer depois no futuro também, né? Principalmente pelas tendências que agora eu vou trazer aqui minha cultura inútil, né, gente? Pensa só, nos últimos anos a gente está vivendo o negócio da nostalgia, né? É o show do Sim, Sandy Júnior, é a volta do a Ruge, gente é a volta tá. da pochete, é um monte de coisa que fica voltando, entendeu? Na nostalgia. Tô interessada Mercado em também em ver crise, essa né? tendência. A crise gera nostalgia. Crise, o mercado inteiro traz a Exato, nostalgia para trazer aquele conforto no mundo que está instável, né? É exato. como. O Tem até um passado é filme sempre do. melhor, né? Vocês já viram o filme do Exatamente. Woody Allen, que é. Acho que é Midnight in Paris? É um Não filme vi, que mas fala conheço. sobre uma tendência de todas as gerações terem uma nostalgia Sim. pelas gerações anteriores, assim, né? Eu acho que eles É. têm essa tendência, não é à toa que ele está representado como uma emoção, né? Uma coisa que, de alguma forma, a gente Sim. sempre É, teve. Chega. E é muito É bom que uma ela fala: Eu vou ficar na perspectiva, né? cozinha fazendo bolinho de eu chuva. vou ficar na cozinha. É muito Ela fofinho, né? vai também para um lugar obscuro na mente. O passado parece sempre mais interessante porque ele é controlado e tá estático, né? Então Ele é já mais pode fácil a ser gente olhar para plenamente ele. finalizado. Ele é É mais digerido, fácil né? olhar para ele e falar, olha, que como era bom aquilo. É outra perspectiva de que você está vivendo, né? O presente ele tem seus desafios. É, Não tem jeito. E o futuro, a ansiedade mostra que é incerto. Então, acho que é bem fácil entender, né? Essa tendência que a gente tem de olhar para trás e achar que era melhor. Mas acho que um ponto que, para finalizar aqui minha reflexão, que a gente comentou e acho importante reforçar, é que o filme retrata bem como as emoções elas controlam o nosso comportamento, né? uhum. Elas estão ali trabalhando em equipe, trabalhando de forma coordenada, e quando não está coordenado, a coisa dá uma desandada. E é normal que desande, né, em alguns momentos, é natural, todo mundo vai passar por isso em algum momento, mas acho que ele é uma excelente aula para mostrar para a gente que as emoções elas não é perfumaria, né? Não é uma coisa que dá para a gente negligenciar, colocar de lado, deixar só para a vida pessoal, como a gente escutava muito, né? Acho que agora um pouco menos, mas você ainda entra em ambientes de trabalho onde as pessoas acreditam que as emoções elas estão em segundo plano, quando na verdade a ciência mostra, e o filme é muito baseado em ciência, que as emoções elas estão no comando, elas estão no controle, né? E por isso é tão importante a gente trabalhá-las, a gente entendê-las, a gente fazer tudo que estiver ao nosso alcance hoje, em termos de conhecimento, para tornar esses ambientes mais saudáveis, olhando para esse aspecto emocional, porque ele não pode ser negligenciado, né? Negligenciar
é como continuar vivendo numa mentira, né? Num cenário onde não é possível você ter relações que sejam verdadeiramente humanas, porque as emoções elas estão sentadas ali na mesa de Na controle. mesa de Então, controle. é isso. Perfeito. Muito E bom. Vou aí, pegar para carona finalizar... Ah, Ah, pode falar. achei que a gente já estava finalizando. Eu ia falar assim, minha última fala. Finalizei. Sem Não, ó, querer. eu ia trazer a pergunta Ah, assim, o que que a gente quer ver no Divertidamente 3? Qual emoção que a gente quer ai. que surja? Uma nova Então, emoção. vou finalizar, então não sei se eu quero uma emoção. Eu falei que eu quero córtex pré-frontal. Isso, pode Mas ser isso também. assim, no processo. Você comentou, né, dessa questão também do desenvolvimento infantil, né? Primeiro que a gente está mudando, a gente está passando uma mudança de paradigma, né? Que é essa lógica da colocar a racionalidade num pedestal, reconhecer que nós não somos tão racionais quanto gostaríamos que fôssemos e dar importância para as emoções. Mas entre reconhecer isso cientificamente e isso se tornar parte da cultura, é um abismo enorme. A gente está aqui caminhando, caminhando, né? O Goleman não é o primeiro a discutir inteligência emocional, mas a proposta dele é que ganha mais repercussão. O livro dele começa na década de 80 a falar sobre isso, então aí, tá ele, né? Tá ele aí, continuando falando as mesmas coisas. E uma defesa muito importante dele é essa. Então, assim, se a gente entendeu que isso é passível de ser treinado, e se a gente já entendeu que isso impacta todas as esferas da vida de qualquer pessoa, em qualquer contexto, por que que a gente não está ensinando isso para as crianças? E a gente ainda vê muito pouco isso nas escolas, o que a gente vê ainda é muito superficial. Uma outra defesa clara dele é que a maioria dos treinamentos de inteligência emocional desconsidera a natureza da inteligência emocional em si. Inteligência emocional é passar por mudança de hábito, dá trabalho, demora, mas é possível. A gente trabalha com isso e a gente trabalha isso individualmente, a gente sabe exatamente na pele o que que é ter habilidade de inteligência emocional e o custo disso, e a importância disso também. Isso, como grupo, também é possível de ser desenvolvido. E eu tenho um olhar sobre a questão da infância, que assim, não só é muito difícil achar espaços, como nós não temos, né? Assim, a maioria dos adultos não teve essa oportunidade. O que viveu, viveu circunstancialmente. Você teve mais ou teve menos, sua família tinha mais ou tinha menos, você foi mais exposto ou menos. E aí, se você tem um contexto onde os adultos não têm inteligência emocional, você pisca o olho e acabou a primeira infância, gente. 6 anos, é isso, né? Minha filha já está saindo da primeira infância, acabou. Agora tem muita coisa que foi colocada ali. Vamos, aqui é nostalgia, Jojo. Tá muito Eu grande, tô eu pequenininha. tô, entendeu? Peguei no Então, assim, colo. peguei no colo. Então, assim, a gente vai precisar trabalhar isso. E aí eu acho que é um ponto importante se defender é, de fato, trazer as emoções para as mesas de discussão, nos ambientes organizacionais, nos desenvolvimentos todos que a gente puder ter como opção, e que as pessoas possam suportar essa mudança para desconstruir uma forma de lidar com a emoção, porque é uma forma de lidar com a emoção para as emoções não ficarem fazendo tudo o que elas querem, né? Para ter um contorno, para ter eficiência. E aí, o que eu gostaria de ver no 3, meio que já falei, o próximo passo é o desenvolvimento completo, né, pensando em estágios, grandes estágios, é o desenvolvimento completo da região pré-frontal, que vai aí até os 21 anos. Os adolescentes são impulsivos, não é à toa, né? Tem uma série de mudanças estruturais do cérebro adolescente que justifica a impulsividade, justifica o tédio, né? O tédio assim, ai, deixa que eu faço. Aí, já que você vai lá, aperta o botãozinho, ela, né? Tem um motivo para o tédio se expressar nessa fase. Maravilhoso. E aí, depois o que vem é essa região, que é uma região mais ligada à cognição, racionalidade, tomada de decisão refinada, controle, antecipação, atenção, foco atencional. E o que que acontece quando chega isso? Então, seria legal ver. Aí as emoções seguem na mesa de controle, mas como é que eles vão representar agora esse lado racional, que é a grande defesa da inteligência emocional? Vamos colocar essas conexões mais fortes para não ter o sequestro, né, emocional que o Igor estava mencionando. Então, acho que é a minha expectativa. Fora que queremos mais nostalgia. Eu vou responder os checkouts da emoção, né? Tentar, pelo menos, mas pegando um paralelo aí também no Goleman e na questão da autorregulação que a Thaís trouxe. Uma coisa que eu fiquei assim, também acho que não é exatamente uma emoção, mas assim, uma coisa que eu fiquei pensando muito nesse filme 2 agora foi a questão da empatia. Porque, assim, ela, no 2, para quem não sabe, ela está entrando na puberdade, então, assim, as coisas ficam muito loucas na sala de controle das emoções. E aí ela, por exemplo, uma das cenas primeiras lá do filme é ela tratando a mãe dela de forma muito grossa, né? A mãe dela vai acordá-la para ela ir lá para a viagem dela.
e ela é rígida com a mãe. Aí depois as amigas dela contam que vão trocar de escola, elas vão ficar em escolas diferentes. Aí ela fica revoltada com as amigas, começa a ter umas atitudes meio questionáveis, né? E isso você vai vendo como vai erodindo a relação dela com as pessoas ao longo do filme. Então, assim, as amigas ficam distantes, não reconhecem mais ela. A técnica que chamou ela para o jogo lá para onde ela viajou começa a achar ela meio vacilona. Até o momento que ela surta lá no final do filme e percebe que ela deu um puta de um porradão na amiga dela desnecessário. É. Ela tá deixando todo mundo chateado com ela e ela mesma não tá conseguindo controlar aquilo. E quando ela consegue sair daquele processo e se conscientizar, né, por alguns momentos ali do que ela fez, não deu outra. O que ela faz é vulnerabilização. Ela fala: caramba, eu fui vacilona, eu fiz isso, fiz aquilo. Pede desculpa, que é Uhum. vulnerabilização também. E tudo isso a partir de um olhar mais empático, porque ela está percebendo como que ela está sendo tóxica para os que estão ao redor, né? E como a gente, nossa, a vida a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente se sequestra por ali por um conjunto de emoções e quando vê já fez um monte de coisa da qual a gente não se orgulha, né? E aí vai da nossa capacidade de conseguir trabalhar melhor esse ego, esse senso de identidade, normalmente por um viés empático e restaurar as relações, né? Então, acho que o que eu gostaria de ver no 3 é isso, assim, como não é só ficar adulto, né, mas como ficar um bom adulto. E eu acho que isso tem muito a ver com desenvolvimento de empatia, e que é uma palavra que é super mencionada hoje em dia, mas muito mal compreendida na sua profundidade, e que eu acho que de alguma forma o filme fala sobre isso, mas não toca nesse nome, né, nenhuma vez, assim, ele de alguma forma deixa no ar, assim. Acho que é o que eu gostaria de ver no próximo. Como é que fica a empatia dela com um lóbulo pré-frontal desenvolvido? Thaís. Ai, agora fica difícil, viu? O Igor roubou o meu, eu ia falar sobre isso também, da empatia, mas assim, eu super quero ver a parte do pré-frontal, eu acho que ia ser muito interessante a gente ver essa regulação, como a Ana falou. Eu gostaria de ver mais sobre empatia, né? Sobre o desenvolvimento disso, as modulações, porque na adolescência isso fica bem claro, né? O adolescente ele é Uhum. muito autocentrado, Uhum. justamente porque ele não tem uma regulação emocional tão forte ainda, né? Ele não sabe fazer isso tão bem. Então ele acaba ficando refém ali das próprias emoções, ele não consegue muito olhar para fora, né? Para olhar para o outro e entender como é que o outro se sente. Ele faz, mas não tão bem, né? Ainda fica muito refém ali das próprias emoções. E na vida adulta a gente sabe que isso é mais desenvolvido. Por outro lado, também é modulável, né? A gente sabe que a empatia tem essa questão de eu tenho mais empatia com pessoas que eu gosto, com pessoas que são Uhum. próximas de mim, ou que são parecidas comigo. E hoje a gente discute muito toda essa discussão da diversidade, do lugar de fala, de você respeitar as diferenças, passa por você não conseguir ter empatia com pessoas que você tem uma realidade muito diferente da sua, né? E é irritante, pelo menos no meu, eu me sinto um pouco irritada quando você vê pessoas que não exercitam isso, falam de outros grupos que elas não têm a menor ideia de como é viver na pele daquela pessoa, e ela fala com uma propriedade como se ela soubesse, né? E a gente do lado de cá, olhando do ponto de vista da neurociência, a gente sabe que não dá para você ter tanta empatia com uma situação que você não viveu. Isso é um exercício bem elaborado, porque você não tem esse repertório. Então eu gostaria talvez de ver isso melhor retratado, né? Numa complexidade ali da vida adulta, como é que isso funciona no cérebro das pessoas, e acho que seria uma excelente aula as pessoas Bom. entenderem de fato, né? As pessoas se surpreendem quando a gente fala sobre isso. Entender de fato que assim, não dá, você precisa ouvir mais do que falar, né? Você não sabe sobre todas as realidades, não é possível saber. Então, ouvir é muito importante. Eu gostaria de ver sobre isso. Eu sou romântica, né? Eu também acho que eu gostaria de ver sobre o amor. Eu Assim, sabia. como é que Botou uma é emoção mais Eu complexa sabia. ainda na conta da galera. o amor, assim, A como é que Riley é pode essa esperar que vai chegar relação. essa hora. Amor, Vai vai. super. Boa pedida. É Eu verdade. até achei que nesse eles já iam retratar alguma É, coisa, porque no final do outro tinha tinha uma essa deixa. É. né, uma deixa.
Mas ainda não veio o amor, então eu acho que seria legal depois essa Boa. questão do amor. Bom, Pense. eu também fiquei muito com a coisa da empatia e da vulnerabilidade na minha cabeça, assim, pela questão da complexidade das relações, né? Que elas vão ganhando complexidade ao longo do tempo. A gente percebe isso começando, né, nesse filme, conforme você vai tendo eventos da vida, né, que vão trazendo essa complexidade para Riley. Então, eu fiquei imaginando isso também. Mas eu fiquei pensando, assim, pensando que ela vai estar entrando na vida adulta, né? Também tem um lugar, eu acho, de saber lidar com a frustração, assim, de trazer um pouco a questão da Boa. resiliência, que eu acho que pode ser muito interessante também, porque é esse lugar de, assim, aconteceu, deu errado, né? E agora? Como é que a gente vai trabalhar, né? Nós, todas essas emoções, vamos trabalhar para superar esse momento difícil de uma forma mais consciente, né? Porque eu acho que a gente vê a Riley fazendo isso de uma forma muito ali sem estrutura, né? Mas a partir do momento que a gente começa a ter uma formação aí cerebral mais sofisticada, a gente também consegue ter um pouco mais desse entendimento, né? Da frustração, do deu errado e como é que eu saio disso aqui, e inclusive como é que eu peço ajuda das outras pessoas, né? Como é que eu conto com as pessoas que estão ali, né? Então, fiquei com isso na cabeça, assim, de ter esse olhar mais do desafio um pouco mais complexo, sabe? Conforme também acontece na vida pra gente, né? A gente entende ele como mais complexo. E é isso, Então, a gente já pessoal. deu para eles né? Dá para ter pelo menos um Um 5 aí, aulão. divertidamente. É isso, entendeu? Vai até a vida, até a Riley tá lá, a Riley vai juntar com aquela galera. Gente, eu esqueci que vocês não sabem que eu não sou muito do cinema animado, né? Só o divertidamente. A galera do balão, os vovô do balão lá. Sei. Aham, é o up. Up. O Up, eu Pergunta quero pra ver mim a que eu Riley sei. chegando lá no Up, entendeu? Chegando lá pra fazer a vovó. Ó, e quem gosta de Divertidamente, vou deixar a dica, assista o Elementos, também da Disney, que já foi, acho que é do ano passado. Maravilhoso, sobre expressão emocional. Diferentes expressões emocionais, um pouco ligada à personalidade. Bem bacana também. Verei. Mas é isso, Jojo. É isso, obrigada, Finaliza. galera. Muito Finalizamos. bom, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Até o próximo filme que a gente entender que Até. a gente pode vir Próximo. comentar a série, né? Alguma coisa assim. Tchau, tchau. 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 Tá, gente.